Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós somos primeiramente agradecidos ao nosso Deus por esse momento, por essa oportunidade que nos é concedida de falarmos da palavra do nosso Deus. Quero agradecer ao pastor Marco, nosso amigo, nosso companheiro. Eu já estou quase sentindo saudades daqui, mas a vida é assim mesmo, não adianta nada. Muito bem, nós queremos falar de um assunto que ele é bem conhecido nosso, porém, talvez nós vamos aprender coisas novas, certo? Porque a Bíblia, aliás, é importante a gente entender uma coisa que eu vejo em algumas pessoas, dizer assim que o Antigo Testamento já foi, o Antigo Testamento é algo do passado, já até o nome é antigo, que eu não concordo, é o Primeiro Testamento, e apenas o Segundo Testamento, mas ficou essa ideia de antigo, e essa ideia de antigo é que ele é supérfluo, que ele não tem mais validade, mas não, a palavra de Deus ela é toda as Escrituras, até porque se nós analisarmos quando Paulo disse para Timóteo que ele deveria aprender as sagradas letras, que letra existia naquela época? Era o Antigo Testamento. Que letra? Eu gosto muito de acompanhar os rabinos messiânicos, que acreditam em Yeshua, que acreditam em Jesus, enfim. E eles têm assim um costume assim de trazer as mensagens, eles chamam de Parashá, uma porção da Bíblia que inicia na Torá, na lei, lá nos livros, os primeiros 5 livros da lei, eles passam pelos profetas, pelos tefelins, que é os escritos, os salmos, e chega até a Brit Hadashá, que é o Novo Testamento, que é a nossa nova aliança. Certo? Então eu quero falar na noite de hoje sobre ceia do Senhor. Aleluia. O pastor falou que ia cantar, mas eu levei um susto. Glória a Deus. Ceia do Senhor. Mas estava agindo, mas a gente vive de ceia do Senhor. Muito bem. Então tá, vamos ver o que nós temos que aprender. Vamos analisar. Certo? Eu quero apresentar para os irmãos, porque é importante, irmãos, nós saber o porquê que as coisas existem, por que é assim. Se nunca se perguntaram por que tem que ser dessa maneira? Por que Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, a leitura que foi feita, não tem vida em si mesmo? Por que isso? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual é o princípio? Qual é a ideia? Porque fica muito vago, não é só saber que Jesus disse. Mas por que ele disse? Qual o motivo? Qual a razão? Vamos partir do começo, obviamente, né? Começar do começo. Essa ideia de pão e vinho não é uma ideia nova que Jesus implantou. Não. É uma ideia que vem desde lá da antiguidade, desde lá no suposto Antigo Testamento. Já existia essa ideia de pão e vinho. Importante saber também que essa ideia não era essencialmente judaica, era uma ideia que existia entre os povos antigos. E quando existisse vamos dizer assim, uma festividade, a uma divindade, era costume ter uma festa e ter ali comida e bebida. E o pão e o vinho era quase que indispensável, a existência do pão e do vinho. Nós vamos encontrar na nossa Bíblia, vamos já então entrar, nós vamos ler alguns textos, vamos com calma, porque eu quero trazer assim com bastante calma para que os irmãos entendam. Em Gênesis capítulo 14, Gênesis 14, vamos olhar aqui, Gênesis 14, do versículo 18 e o versículo 20, se alguém encontrar, pode fazer a leitura, aliás, vão me ajudar a ler aí os textos. Nós temos vários textos, porque nós temos que provar para os irmãos que essa ideia, ela não é uma ideia, vamos dizer assim, dos nossos tempos, ou do Novo Testamento. Quem lê para nós?
Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e lhe deu, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Muito bem, então aqui nós já vemos a primeira passagem bíblica em que eles, no encontro de Melquisedeque e Abraão, eles tomaram vinho e comeram pão. É importante nós entendermos, tem uma palavra hebraica que chama kiddush. Kiddush, não importa, se vocês não gravarem não é o problema. É para vocês entenderem que o kiddush era algo que era memorial, que era feito daquilo que estava sendo implantado naquele momento. Eu vou repetir. O kiddush era um momento de alimento, de pão e vinho, ou até outro tipo de alimento, quando era comemorado ou implantado uma ideia, um projeto a partir daquele momento. E aqui, qual é a ideia? Qual é o projeto que é implantado aqui? Melquisedeque, que não é o nome de um homem, é o nome de uma linhagem sacerdotal. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, porque alguém pode chegar para vocês e dizer assim, é um parênteses aqui, irmão, quando nós entramos no assunto. Alguém pode dizer assim, mas que Deus é esse que mandou matar todos os cananeus, mandou matar todos, mandou que o povo de Israel arrasasse? Entendam que lá faziam-se horrores, que nós não vamos mencionar para não se tornar longo, faziam horrores, sacrificavam criança, as liturgias eram com tudo que vocês possam imaginar de sexualidade, e Deus foi dando tempo, e havia lá em Salem, posteriormente Jerusalém, havia lá a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que ensinavam da palavra. Deus nunca deixou de ter os seus representantes para ensinar a palavra. Amém. Nunca, mas agora a ordem de Melquisedeque não vamos dizer extinta, porque Jesus é da ordem de Melquisedeque e vai dar sequência quando ele vier. Mas ele deu a pausa, Deus deu a pausa na ordem de Melquisedeque e passou agora a tratar com a nação de Israel através da pessoa de Abraão. Então foi uma passagem digamos assim, da ordem sacerdotal de Melquisedeque para uma nova ordem agora na pessoa e na nação de Israel, na pessoa de Abraão. Para esta comemoração, para esse cerimonial, o kiddush é um cerimonial. E o que é um cerimonial? Não é um comer para saciar a fome. Não é um comer para saciar a fome. É um memorial que é colocado ali, que é feito ali mesmo, que haja comida, pão e vinho, mas é um memorial. Então isso é para que fosse selado essa ideia. Então os irmãos já viram o primeiro momento em que teve pão e vinho no ato cerimonial. Os irmãos estão entendendo? Foi aí um ato cerimonial. Era um momento importante que isso acontecesse. Depois nós vamos ver uma outra passagem que está no Êxodo capítulo 18, no versículo, a partir do versículo do 7 ao 12. Êxodo 18, do 7 ao 12, nós vamos ter uma outra refeição cerimonial também. Quem achou pode encontrar, pode ler. Quem achou pode encontrar, quem achou pode ler. 18, do 7 ao 12. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jétro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios.
Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriaram. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu o holocausto e sacrifício a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Ele comeu na presença de quem? Na presença de Deus. Era um cerimonial. Eles estavam recebendo, porque o que acontece? Quando Moisés e o seu sogro Jetro se encontraram, Jetro, ele era sacerdote de Midian, das divindades de Midian. Ele, vamos dizer assim, ele não era crente, ele não vivia a religião judaica que era do Deus verdadeiro. Ele vivia a religião dos medianitas, aos deuses. Então ele era sacerdote de Midian. E agora ele, ouvindo Moisés contar para ele todas as bênçãos que Deus havia feito, ele disse assim: não, esse é o Deus verdadeiro. E ele se converteu então ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E aí o que eles fizeram? O que Arão fez? Arão chamou os sacerdotes para junto de Jetro e eles comeram pão. Eles fizeram um cerimonial, recebendo Jetro na comunidade judaica. Então aí também tem uma outra prova de um ato cerimonial. E ele foi então abençoado. E olha só, versículo 9: alegrou Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse, olha o que Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, e que livrou este povo debaixo das mãos dos egípcios. Então ele entendeu que ele precisava reconhecer esse Deus como Deus verdadeiro. E aí, aqui a Bíblia não diz, mas provavelmente havia pão e vinho, mas havia um cerimonial, porque eles não comeram por comer. Vamos fazer uma festa, já que Jetro agora entrou no judaísmo, então vamos fazer uma festa. Não, eles comeram perante Deus. Então é um cerimonial. É um cerimonial. Então os irmãos entendam essas partes para nós entendermos lá na frente por que Jesus falou o que falou. Aí nós vamos entender. Aí vem uma pergunta assim, uma questão, a seguinte: por que Daniel e os seus companheiros não comeram a figurinha do rei? Se eu estivesse lá desconhecedor da palavra, eu ia dizer: vocês são muito bons. Vocês deixaram de comer comida boa de primeira para ficar comendo alface? Vocês não podem embolar muito bem. Só que, irmãos, agora preste atenção. Esses atos cerimoniais que eram feitos aos deuses e a Deus tinha a seguinte ideia: quando você faz uma refeição, vamos usar o termo em homenagem a um Deus, a ideia é que a essência desse Deus está nesse alimento. Essa é a ideia, que a essência desse Deus está nesse alimento. Pense quando alguém levava um carneiro, uma cabrita, um cabrito lá na tenda para ser feito o sacrifício. Em muitos dos casos eles faziam um churrasco na grelha e o sacerdote pegava com garfão e comia ele e o ofertante, porque a ideia não era todos, né? Não era todos os sacrifícios, mas havia sacrifício que era dessa maneira. Por quê? Porque a ideia é que quando eu participo desse kiddush, dessa refeição cerimonial, eu estou internalizando o meu Deus. Eu estou internalizando o meu Deus. Pode ser São Cristóvão, pode ser, tem isso, né? Pode ser quem for. Eu estou internalizando essa divindade.
Aí os irmãos já vão entendendo, né, à medida que nós vamos seguindo. Então, o que acontece? Aqui foi um ato cerimonial. Vamos ver lá Daniel. Vamos ver Daniel, os jovens lá, Daniel 1 do 8 ao 13. Daniel 1 do 8 ao 13. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Aí nós entendemos por que Daniel não comeu. Porque a ideia básica é essa, o princípio básico é esse. Que quando eu como esse alimento que é sacrificado a ídolo, sacrificado a uma divindade, eu estou internalizando a essência dessa divindade. Agora a pergunta que se faz é o seguinte: isso é real? Isso é verdadeiro? É simbólico, mas traz consequências reais. É simbólico, é totalmente simbólico, mas traz para nós consequências reais, ou de bênção ou de maldição. Porque se eu fizer como Jesus ensinou, é bênção. Mas se eu fizer para uma divindade, ou de maneira errada, é maldição. Então eu preciso entender que o ato cerimonial, já vamos dar um pulo lá na frente, da ceia é cerimonial, sabemos disso. Mas nós precisamos entender melhor. Então aqui o que acontece? Daniel assentou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem do vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, para que ele desse outro tipo de alimento, que não aquele que era consagrado aos deuses. Porque aquele estava contaminado espiritualmente falando. Ela disse não. E daí nós temos o resultado. Deus honrou ele. Não porque a comida do rei podia ser melhor, mas é porque Deus é grande, porque Deus é bom. Amém. Nós podemos comer coisas inferiores que não está sacrificado a Deus, mas honramos o nosso Deus. Então os irmãos viram aqui também o porquê que eles não comeram. Porque aquele alimento era consagrado a uma divindade. E aí nós vamos repetir que o princípio, a ideia básica é que quando eu como esse alimento, eu estou internalizando a essência dessa divindade. Então a ideia da ceia não nasceu lá no Novo Testamento. Ela nasceu bem antes. Certo? Vamos ver o que eu anotei aqui. Então o conceito, esse conceito ele existia desde sempre. Não era um conceito novo. Era um conceito que já existia desde sempre. Certo? Jesus veio só veio aperfeiçoar. Mas ele já existia. Vamos ver agora, então, vamos lá para Lucas. Agora vamos lá então para o Novo Testamento. Lucas 22, 19 a 20. Lucas, entendendo a ideia básica, o princípio básico do comer cerimonial, agora nós vamos entender o que Jesus falou. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vós, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice,
do meu sangue derramado em favor deles. Certo? Os irmãos agora conseguiram, ficou mais claro sobre o que Jesus estava falando? Agora vamos lá no que o irmão dos Carlos leu em João 6. João 6 do 48 ao 58. Não precisamos ler todo, mas nós já vamos entender. Quem vai ler para nós aí? 6, 48. Em diante. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Poderíamos fazer a pergunta que fizeram aqui então os judeus: como pode nós dar a este a sua carne a comer? Como pode ser? Como é que nós vamos comer a carne de Jesus? Como é que nós vamos beber o sangue de Jesus? Como é que isso acontece? Era somente num ato cerimonial. Que Jesus é o pão da vida. Espiritualmente, ele sacia a nossa fome. Espiritualmente, ele sacia a nossa sede. Aliás, se eu não estou equivocado, são 4 elementos que nós precisamos para viver: o pão, a comida, ele é o pão da vida. A luz, sem o sol não há vida, e ele é a luz do mundo. A água, e ele é a água viva. E o 4 não estou lembrando agora, sei que são 4. O oxigênio não me lembro agora. Mas enfim, são 4 elementos. Mas Jesus é tudo isso. Jesus é tudo isso. Aleluia. Aleluia. Então, o que Jesus está dizendo? Simbolicamente, vocês precisam comer a minha carne e o meu sangue. Mas é um ato simbólico, é uma coisa que vem lá do Antigo Testamento, que todo ato simbólico, todo comer simbólico, remete numa ideia de que eu estou internalizando a divindade daquele Deus. Então, quando eu participo da ceia, eu estou internalizando tudo que Jesus é. Agora, os irmãos já pararam para pensar o quanto isso é profundo, o quanto isso é grande, o quanto isso tem uma implicância muito grande. Tem uma implicância que nós não conseguimos calcular, porque eu estou internalizando o Filho de Deus no meu ser. Eu vou repetir: simbolicamente, mas se não for feito corretamente, vai reverberar ou positivamente ou negativamente, de fato, nas nossas vidas. Certo? Vamos caminhar mais um pouco. Vamos lá para... Os irmãos entenderam aqui que Jesus falou: quem não comer a carne, do meu sangue, pá, e aí vai. O pessoal lá ficava horrorizado, embora eles tinham um profundo conhecimento de algumas coisas. Agora vamos lá para 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14
ao versículo 21. É uma longa leitura, nós vamos, para nós entendermos, para nós termos um entendimento mais aprofundado daquilo que eu quero trazer. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que é o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, trocando em miúdo, indo direto, quando existe uma festividade em homenagem a quem quer que seja, quando nós comemos aquela carne, nós estamos fazendo parte da mesa dos ídolos. E o apóstolo aqui que é da mesa dos demônios. Porque é aquilo que eu falei, eu estou internalizando a essência daquela divindade. E o apóstolo diz que nós não podemos fazer parte da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Olha o versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Eles participam do altar. Eles são, digamos assim, eles estão participando, eles estão contribuindo com aquilo. Mas que digo? O ídolo é alguma coisa? O ídolo não é nada. O ídolo não faz nada para ninguém. O ídolo não é nada. O que sacrifica ao ídolo é alguma coisa? A carne é alguma coisa? A carne é carne que é sacrificada. O ídolo não é alguma coisa. Só que vem depois a ideia. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios. E não a Deus. E aí ele diz aqui, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, porque aquilo que é feito lá é feito ao ídolo. É algo que não é a divindade do nosso mestre. E eu repito, não sei por quantas vezes já, que quando você come esses alimentos que é oferecido, que é em homenagem, você está internalizando a essência dessa divindade. Então nós precisamos entender essas verdades. Nós precisamos entender essas coisas. A festa é em homenagem a tal. Não é o meu Deus. Festa do São João. Também. Vamos comer pipoca na festa de São João. Ai. Bebeu quentão. E aí, meus irmãos, é uma divindade muito comemorada. Não é o nosso Senhor. Então a essência dessa divindade internaliza-se ao nosso ser. É pesado. Oh, meu Deus. É duro. Mas é realidade. Essa ideia vem desde antigamente. Vamos um pouco mais? A ceia, o ato da ceia na sua íntegra. Mais precisamente versículo de número 27 a 30, é o capítulo 11 de 1 Coríntios, do 27 ao 30. Quem vai ler aí para nós? Bem alto. Por
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão de que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Isso, até o 30 é leal. Mas olha só, o que ele diz aqui? Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quando eu pego o pão, eu tenho que entender que eu estou internalizando o meu mestre. Quando eu participo da ceia, o pão, eu estou internalizando a essência do meu mestre. Eu ouvi há tempos atrás falar de que pessoas que participavam da ceia assim, às vezes nem era da igreja, sofriam consequências drásticas. E eu, aprendendo isso, eu chego à conclusão que é verdadeiro. Porque se come sem discernir que aquilo é o corpo que eu estou internalizando, é a essência de Cristo, se eu não entender essa verdade, eu posso comer para a minha condenação. E aí ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice, porque quem come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí o que acontece? Por caso diz, há entre vós muitos. Então a ceia do Senhor, se eu não souber entender, ela pode ser bênção ou pode ser maldição. Antigamente na ceia entrava só quem era crente. Era sempre já dito para os irmãos: não tragam quem não é crente para a ceia. Uma porque a ceia, outra porque era tratado dos assuntos da igreja. Isso. É para crente. Eu esqueci de trazer, eu tenho um didaquê, que é a instrução do grego, um livrinho bem fininho assim, que lá tem as instruções que ele dá uma ceia. Só portas para a ceia quem faz parte dos convertidos. Dos daqui lá, dos primórdios, dos pais da igreja. Então essa é a ideia, irmão. Nós não podemos participar da ceia assim, mas não sei. Não, nós estamos participando, nós estamos internalizando em nosso ser a essência do Senhor Jesus. Essa ideia que vinha lá de trás. Quando fizer um cerimonial em homenagem a alguma coisa, ou a uma mudança de alguma situação, era feito um cerimonial, era um kiddush, trazia a ideia de que eu estou internalizando a essência daquela divindade. Quando era feito pelos judeus, a essência do Senhor, do Eterno, era internalizada neles, eles tinham essa consciência, eles compreendiam isso. Jesus facilitou muito isso. Ele pegou o pão, fez lá, disse assim: ó, vocês estão aqui, ó, comendo o meu corpo. Vocês estão aqui, ó, bebendo o meu sangue. Já tinha uma ideia, os discípulos já entenderam. E muitas vezes nós não entendemos, de anos, que é somado. É cerimonial, é simbólico, mas aqui a Bíblia é bem clara. Que quem come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa dessas coisas, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morrem. Não necessariamente fisicamente, mas espiritualmente, porque participa da ceia sem ter a mínima ideia do que estão fazendo. Não discerniu. Não entendeu. Mas não discernir o corpo não é. Eu já vi a conversa, o
Até porque, se nós partirmos do princípio que eu tenho que me examinar para participar ou não participar da ceia, ninguém nós poderíamos participar. Ninguém. Porque não há um justo, não há um que tenha merecimento. Mas nós temos que entender o que é a ceia. Nós temos que entender o que é esse ato cerimonial. Nós temos que entender o que é esse ato cerimonial. E se nós não entendermos, se nós não discernirmos que nós estamos internalizando a essência de Cristo em nós, acontecem essas coisas. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós fôssemos julgados, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Certo? Glória a Mas, Deus. por exemplo, se vai um visitante lá, no caso que não é evangélico, e ele ceiou, no caso dele, Ele é inocente, mas aí a culpa recai para quem deu. A culpa é de quem deu. Se ele não sabe da verdade. Se a pessoa, por exemplo, ceiou e daí depois passou tudo disso, ó, eu não vou ceiar, no caso. Mas a pessoa já participou, no caso ali, né? Tocou sem seu vínculo. Ele é inocente. Geralmente não. A ideia devia ser sempre. Aliás, como o pastor falou, a igreja deve estar disponível só para mim. Para não ter esse constrangimento. Porque pode dar problema. Os irmãos entenderam? Amém. Amém. Então, o que eu quero concluir para dizer para os irmãos nessa noite? O que nós vamos concluir aqui? É que a ceia pode ser um antídoto para as nossas doenças. A ceia pode ser um antídoto para as nossas doenças. Se nós fazermos as coisas certinhas, nós podemos ser curados. Curados por participar da ceia de maneira correta, de maneira que nós venhamos entender. Porque se uma coisa fazer errado, ela vai redundar em fraqueza, em doença, em morte, o contrário é bênção. Por isso que eu disse que se for bem feito, é bênção. Se for errado e mal feito, é maldição. Nós precisamos entender o que é a ceia do Senhor. E o tempo passou. Eu tinha mais uns negócios aqui para falar, mas está bom. Acho que os irmãos entenderam. Glória a Deus. Depois orar. Vamos cantar e depois orar. Então, é isso aí que nós teríamos para falar nessa noite. Deus abençoe grandemente.